Bom dia, turma do segundo ano! Hoje vamos dar continuidade aos estudos sobre as escolas em diferentes tempos e lugares. Mas na aula de hoje, vamos estudar sobre as escolas no passado. Você sabia que as escolas no passado eram bem diferentes e que não eram nem um pouco parecidas com a que conhecemos hoje? Pois é, quando as primeiras escolas surgiram, eram locais onde ensinavam música, poesia, religião, matemática. Porém, naquela época, não existiam divisões de séries e de salas de aula, como hoje. A forma de ensinar era muito diferente do que vemos hoje. As salas tinham poucos objetos, tudo muito simples, o quadro de giz e não existia caneta para escrever. O cotidiano das escolas no passado era bastante diferente das da atualidade. Meninas e meninos normalmente frequentavam salas separadas e os alunos, eles não eram incentivados a falar nem a participar ativamente das aulas. Observe as fotografias. Os professores passavam o conteúdo na lousa e ditavam a matéria aos alunos. Nesse método de ensino, os alunos eles deviam decorar os conteúdos e não podiam dar opiniões nas aulas. Na imagem, temos Sala de Aula de Meninos em 1908. Podemos observar nessa imagem que o professor ele mantém uma postura autoritária no fundo da sala. Os alunos eles estão concentrados e mantendo a postura. E eles não interagem uns com os outros. Todos estão com uniforme e um detalhe, só existe meninos nessa turma. Vamos observar a próxima imagem? Nessa imagem, é possível observar que os uniformes escolares eram bem diferentes dos uniformes usados nos dias atuais. As meninas, elas vestiam saias longas, camisas e sapatilhas. Os meninos vestiam bermudas, camisas e sapatos. Na imagem, temos Sala de Aula de Meninas em 1908. Observem que a professora ela mantém distância e não demonstra interação com as alunas. Outro ponto interessante é que nessa aula as meninas estão aprendendo a bordar. E ao contrário da fotografia anterior, a turma ela é composta apenas por meninas e a professora é uma mulher. E então, turma, as salas de aulas mostradas nas fotografias, elas se parecem com a sua? Quais são as semelhanças e quais são as diferenças? Você encontrou alguma semelhança? E aí, quais são as diferenças? Pense sobre isso. Então, como vimos, o jeito de aprender em outras épocas era bem diferente da nossa atualidade. Cerca de 100 anos atrás, além de língua portuguesa, matemática e ciências, os alunos eles aprendiam outros saberes. Por exemplo, as meninas aprendiam a costurar e a bordar. Os meninos tinham aulas de marcenaria e de mecânica. Havia também disciplinas que ensinavam os alunos a serem patriotas. O que é patriotas? Patriotas é pessoas que valorizam o país. Então, por exemplo, os meninos eles teriam que aprender, em certa disciplina, a valorizar o Brasil ou outro país, né? E a valorizar também os símbolos nacionais. Quais são os símbolos nacionais? Você aí já conhece? Lembra dos símbolos nacionais? Os símbolos são os elementos que representam a nação, como a bandeira nacional e também o hino nacional. São exemplos dos símbolos. Mas existem também coisas que são bem diferentes em relação ao que utilizamos atualmente. Os materiais escolares também eram bem diferentes. Observe, temos aqui uma caneta, tinteiro,
bolsa de couro e a carteira escolar. E aí, é bem diferente da que você usa atualmente? Acredito que sim, que você respondeu sim, não é verdade? São bem diferentes. Então, eram esses os materiais escolares utilizados em outras épocas. Mas nem todo mundo podia estudar nessa época. Naquela época, geralmente, só as crianças de famílias mais ricas tinham acesso ao ensino. A maioria das escolas era paga e os valores eram bastante elevados. Dessa maneira, nas famílias mais pobres, as crianças acabavam passando seu dia a dia trabalhando ou ajudando os adultos em tarefas domésticas. Hoje em dia, mesmo com o direito à educação garantido por lei, será que todas as crianças frequentam as escolas? E aí, o que você acha disso? Todas as crianças ainda frequentam? Atualmente, todas as crianças elas têm o direito, por lei, a uma educação gratuita e de qualidade. Como vocês já sabem, nós estudamos anteriormente, o direito à educação é um direito garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, todas as crianças elas têm direito à educação. Mas o problema é que algumas não têm o acesso como deveria, devido às condições em que vive. Algumas têm que ajudar os pais no trabalho, mesmo sabendo que isso é errado, mas algumas não têm a mesma oportunidade que as outras. Então, isso dificulta o processo da educação. Viram só como é interessante observar como eram as escolas no passado e quais são as semelhanças, quais são as diferenças, comparar os materiais. Foi bem interessante, não é mesmo, turma? Mas agora chegou a hora da atividade. Então, vamos lá. Na atividade 1, você vai ligar, ou seja, associar os objetos escolares utilizados antigamente aos objetos escolares que correspondem a eles nos dias atuais. Na atividade 2, será o seguinte: leia o relato sobre a infância de Dona Jovina, que nasceu em 1897. Comecei a estudar com 8 anos na escola modelo da praça, sempre com a mesma professora em todo o primário. Lembro muito bem das aulas de tabuada e cálculo rápido, por fila de carteiras. Nesse desafio de cálculo, ela dizia: a quem for melhor dou uma coisa. Eu ganhava, ela nunca me deu essa coisa. Esse texto foi de Ecler Bose, Memória e Sociedade, Lembranças de Velhos. Letra A. Com que idade Dona Jovina entrou na escola? Então, de acordo com o texto, qual foi a idade que ela começou a estudar? Letra B. Você vai sublinhar no texto. Qual é a aula que Dona Jovina descreve no relato? Ao sublinhar, você vai utilizar o seu lápis e vai passar uma linha embaixo da parte que descreve o relato. Na letra C, converse com seus pais, avós ou com uma pessoa mais velha que você conheça sobre o relato de Dona Jovina e pergunte como eram as aulas na época que eles iam para a escola. Para responder a letra C, você pode conversar com seus pais ou para conversar com seus avós, você pode estar fazendo uma chamada de vídeo ou por áudio e aí conversar e perguntar a eles como era a escola na época deles. E você pode estar descrevendo em seu caderno, certo? Então, a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que continue caprichando nos estudos. Um abraço e até a próxima aula.